A gente veio aqui hoje colaborar com vocês nesse tema, nobres vereadores, porque a gente também vem nessa luta, aqui todos nós que estamos na luta mesmo, por Parnaíba não é de agora. O Ronaldo já tem aqui 9 mandatos, Ronaldo, 7, 8 mandatos. Essa luta ela é de muito tempo. Tivemos um embate aqui muito grande para a municipalização, erros e acertos, porque ninguém adianta ficar olhando para trás, a gente tem que ver o presente. Naquela época, a gente não conseguiu na casa e conseguiu na justiça, e depois foi cassado, ficou a liminar e está em segunda instância. Cirilo já era da casa. Tivemos uma audiência pública do governo na Alep, assim que o deputado Santana assumiu a Gespisa. Cirilo estava até presente também, a Serpa não estava tribuzando, na época estava o Miguel, né, o advogado Miguel, que é o procurador. João, acho que não foi, né? Parnaibano, acho que foi só a Serpa que estavam, e estavam outras cidades. Isso não está só Parnaíba, mas Parnaíba é a mais grave, porque, como vocês falaram, nós somos aqueles que estão tirando tudo. Tudo, na hora de tirar de Parnaíba, ninguém tem pena. Ninguém tem pena de tirar de Parnaíba. E o GPS, deputado Zé Filho, deputado aqui, o grande vereador Zé Filho aqui, a gente depois, você tem que saber diferenciar que ontem a queimada não foi no aterro, não. Eu estive lá, quando eu cheguei na cidade, viu? Eu estive lá, o aterro foi depois da IESVASP, que foi a queimada, eu estive presente. Tinham fotos. Então, não vamos faltar com a verdade. Não teve nada com aterro. O maior poluidor a prefeitura hoje... deposita lá, deputada. A prefeitura deposita lá e eu tenho um vídeo a prefeitura depositando lá. Ela deposita o quê? A deputada está com a fala. Ela deposita fogo? Não conheço. Sim, o que deposita lá, e o maior poluidor hoje do aterro sanitário, porque tem a ver com a Gespisa, eu não vou fugir do tema, se existe esgoto. É outra briga que vem vindo, e aí a gente tem que olhar com muita responsabilidade. Desde 2017, se vem lutando junto com o Ministério Público com o doutor Filgueiras e também com o Cristiano, sobre a questão do esgoto. A gente paga taxa de esgoto e tem que ser depositado no aterro, não é prefeitura, porque é privatizado, porque não tem outro lugar da cidade, porque a Gespisa não deixou e nunca liberou. O projeto tem audiências públicas no Ministério Público, vários, não deixou fazer aqui o depósito, porque tinha que ter um investimento que eles não tinham condição e nem projeto. Cirilo participou da audiência pública também, com o doutor Cristiano. À época, secretário de Meio Ambiente era o doutor Paulo Eudes, e eu estava como secretária de Serviços Urbanos. Teve lá um acordo de continuar, porque a Gespisa não tinha como levar esses big jatos, big fossas, como se chama, para a lagoa de estabilização que eles tinham, que já está entregue no contrato. Nós já estamos falando, vereador, de 7 anos. Nós não estamos falando de 1 ano, não, de 7 anos de problema que só piora da concessionária, que não é política, com a população. Aí é a diferença. Atentai bem, vamos separar as coisas. O maior poluidor hoje do aterro sanitário, inclusive eu falei para o meu colega, doutor Hélio, o maior poluidor hoje, que acaba com o meio ambiente, é a Gespisa, e a gente paga para ser poluído e volta para a nossa saúde pública, e ainda vai para as casas dos moradores, e ainda vai para o rio. Então não vamos faltar com a verdade, nem botar cortina de fumaça. A Gespisa arrecada 60 milhões por ano de cada um de nós que paga a conta de água, de cada um de nós. E aí não é de político, não, de nós como cidadão, parnaibano. E hoje, o que o governo dá? E eu estou falando aqui com um colega, Santana é meu colega, que eu conheço de longas datas, mas pecou, vereador Tales, quando não veio, porque ele prometeu, na audiência pública da Alep, que veria aqui, está lá registrado, junto, inclusive com vocês, vereadores, fazer uma visita a ele mesmo, isso ele prometeu lá, na audiência pública. Em março, prometeu que no máximo, até o meio do ano, viria na cidade, ver o problema de perto, o doutor Cirilo estava lá.
Então, não vamos fazer cortina de fumaça. Ou a gente luta agora, sem politicagem, olhando o problema da água de esgoto, olhando o parnaibano como parnaibano, ou vai ficar governador sendo dono, mandando e fazendo todos nós de capacho. Todos nós da cidade. Porque governo é para governar, não é ditadura. Governo que bate na mesa para todos os deputados, imagine para vereador, eu sou centralizador. Para mim, já perdeu todo o espaço democrático e direito. E se tiver uns que não tem, que tem medo, gracinha que não tem. E como eu, tem parnaibanos e parnaibanos que vão responder isso. Agora, queimada, vereador, queimada não é aterro. Estude mais. Agora, o que a gente tem que cobrar para a GESPISA? Contrato. Contrato entre a zona rural, uma explicação. Porque quando ela é feita há muito tempo, é tacitamente, não precisa fazer outro. Já é entendido, já tem jurisprudências, que quem está com o maior tem que ficar com o menor. Tanto é que eles podem entrar na rancharia, como eles foram réu confesso, no olho d'água em outros lugares. Então não pode ser só quando quer. Contrato entra sim zona rural. Não existe nenhuma parte na justiça que questione isso. O contrato é todo, esclarecendo, o contrato hoje é todo. Eles podem entrar na hora que quiserem, em qualquer zona rural do município de Parnaíba. Porque eles detêm o todo. Quem tem o todo, ele não pode excluir uma zona rural porque a cidade cresceu. Seria um absurdo isso ter. Então, já é jurisprudência, vocês podem consultar, tanto é que eles entram quando querem, fizeram olho d'água. Olho d'água é zona rural. Então, não existe isso. O que nós temos que pedir? Prestação de conta. O que hoje, o deputado, meu colega, sugeriu? Assim, nós temos que lutar pela privatização. Águas de Teresina está dando sucesso, vamos botar águas no interior. Eu digo, você vai acabar com o Parnaíba. Eu disse para o deputado. E ele pode me responder, por que eu disse? Reflita, Parnaíba paga 60 milhões. Quem tem que fazer aporte financeiro de outros contratos é governo. Não é prefeitura. E nem é o consumidor. O consumidor, ele paga pelo aquele município. Por que Teresina está dando certo? Firmino tirou. Firmino privatizou a cidade de Teresina. Aí Parnaíba recebeu todo o abacaxi. O governo não entrou com aporte nesse momento da separação e nossa regional foi para Piripiri. Aí eu faço uma pergunta aqui. Quais são os critérios hoje? Presidente, Zé Santana, com todo o respeito, e aqui eu pergunto até ao Cirilo, aumentou o salário nesse ano, para 30 e tantos mil, demitindo funcionário, não deixando plano em carreira. Os funcionários estão sendo oprimidos. Está tendo toda hora paralisação, ameaça de paralisação, com medo. Essas cortinas de fumaça, acho que a gente tem que pedir por escrito. Lá, eu já pedi por escrito essas prestações de conta, estão dizendo que vão me entregar e vou repassar aos vereadores, as que eu receber também da Alep, porque é de interesse de vocês também. Pedir exatamente o que eu estou sugerindo aqui, que eu acho que tem que ser uma luta única, independente de ideologia política, independente de partido. A luta aqui, a gente tem que ser água e esgoto. 80% de taxa de esgoto, teve aumento em junho. Nós tivemos aumento em junho de tarifas. Tem aluno que não está indo de farda para colégio, e é denúncia dos pais, porque não tem água para lavar roupa. João 23 fica de 5 dias consecutivos normalmente sem água. Queimada, eu passei em defesa civil 7 anos, vereador, não levei nenhuma preocupado. Será que agora é por outros motivos? Então vamos atentar aqui, porque eu nunca levei nenhuma. Eu via Rivelino, via outras, mas nunca levei. E eu sei todas daqui, porque eu passei 6 anos à frente de defesa civil. E eu era atuante. A população me via. Não em defesa civil, em queimada, nunca lhe vi. Nunca lhe vi. Sim, então eu queria pedir aqui ao Cirilo
que respondesse uma pergunta. O excelentíssimo senhor governador ou o doutor, que está aí o deputado, ele tem alguma agenda prevista para virem para Parnaíba, ver de perto e entregarem de forma efetiva, porque cronograma de papel a gente vem recebendo desde a gestão anterior. Se tem algo efetivo para resolver o problema, em que bairros, quando e quando, para ter pelo menos um fornecimento de água. Porque até loteamentos, investimentos novos estão prejudicados, porque também a água não chega, não podem ser liberados. Isso é um regresso para a cidade. Sem infraestrutura básica, nós estamos falando de urbanização de Pedra do Sal. Vereador Ronaldo, o senhor conhece bem Pedra do Sal? Você conhece, é defensor, vê os barraqueiros, o sofrimento. O senhor ajudou lá. Em levar, ainda melhorou um pouco a água. Mas já está faltando tudo de novo. Então, ou regulariza, ou nós vamos viver só nesse chove e não molha. O Ronaldo ajudou. Eu vi, até elogiei, ajudou, levou uma caixa d'água, foi para lá, foi com os barraqueiros, foi tudo. Mas já está de novo. Como é que eles vão vender? Como é que nós vamos falar em progresso? Como é que nós vamos falar em mais se não chega? Carro-pipa. Liga direto todos os barraqueiros para a prefeitura pedindo mais carro-pipas. E esse aumento de carro-pipa não está só para Parnaíba, não. Está em todo o estado do Piauí, onde tem a Gespisa, só que o Parnaíba é o banco pagador. E nós, como parnaibanos, temos a obrigação de cuidar daqui. Porque se a gente não cuidar daqui, ninguém vai cuidar pela gente, não. Ou a gente separa os interesses, as divergências, e se une numa causa importante, como água e esgoto, ou a gente não vai para lugar nenhum. E a sugestão que eu faria era que a Gespisa, já que não veio quem pode solucionar, porque não é desrespeito, concordo com o vereador Télio quando disse que não era desrespeito, mas o que eu acho um pouco desrespeito é quando colocam o advogado e o Cirilo para responder algo que está acima deles, porque eles não são o gestor principal. Eles não têm carta e não está ali assinada uma procuração que eles podem responder um prazo, lhe dar um projeto, lhe dar uma data, porque eles estão só como representantes. Então, assim, o que eu acho que a gente poderia perguntar aqui ao Cirilo, se teria condição de se mandar por escrito, pelo menos, né, algumas perguntas mais contundentes, que eles mandassem algo mais realista e que viessem aqui esclarecer a Câmara e cada vereador de forma objetiva, que eu acho que é o que todo mundo quer, quando é que volta a água ao normal na cidade, com qualidade. Eu botei um projeto de lei para ser obrigatório os testes da água da Gespisa, porque todos os testes da Gespisa estão dando abaixo, e para ser publicado e ser regular, justamente para a gente ter um controle, que isso já tem há muito tempo em todo lugar. Então, é evolução. Unidos, a gente vai conseguir vencer isso. E não é o fato de ser base ou não de governador. Eu acho que até é mais responsabilidade para os que são base do governo. Porque esses deviam estar lá, era subindo a porta do Karnak e só saindo de lá com a água pronta. Então, vocês se unam, botam uma comitiva que consegue. A união é que faz a força e só vão respeitar o parnaibano unido. Se unirem, tirando partido, tirando tudo, uma Câmara dessa, indo para a Teresina, indo para o Karnak, eu tenho certeza que vocês vão sair com alguma solução, porque não podem ignorar tanto o representante do povo, de uma cidade de vários, acredito que aí sim, aí pode ser que a gente consiga soluções viáveis para o município a curto prazo. Então, Cirilo, eu queria que você respondesse só a questão do porquê. Continua R$10 mil do custeio, o porquê está em Piripiri, que fica com toda a regional maior, que Parnaíba praticamente só perde tudo, e o porquê que se o contrato é municipal e tem várias cláusulas, porque só falam das cláusulas do rural que não pode, pode. Mas por que tem várias cláusulas, como, por exemplo, a obrigatoriedade de investimento mensal do percentual de arrecadação e não é prestado conta em investimento? E no município? O administrativo só é para ser um percentual.
O esgoto, nós não temos nem cronograma, nem data, nem nada. Quando se ficou 3 dias sem Big Jato aqui, o próprio Ministério Público chamou de novo para fazer outra audiência pública, porque a cidade não suporta. Você tem bairro como São Vicente de Paula, que não suporta. Santa Luzia, não suporta. O Joás, também não. Aí aqui ainda é pior. Bairro do Carmo, Mendonça Clark e toda essa região. Aí uns dizem, essa doutora Binha aí, ela é da prefeitura, mas o esgoto que está ligado nela é irregular é porque não tem esgoto, é da Gespisa. Como é que você separa as duas coisas? E vai para onde? Para o Rio. E como é que... Aí você tira, aí diz a prefeitura tem que tirar. A prefeitura vai lá, tira, vai para as casas. Bairro do Carmo é clássico disso. Vereador Carlos mora lá, André Neves não está aqui, também conhece bem, mas não está aqui, mas conhece bem a situação do bairro do Carmo. O que nós temos que levar é a coisa séria. Vazantinha, vereador. Nunca tinha faltado tanta água. Eu não me lembro anos que faltou tanta água como desses 3 anos para cá, na parte da ilha. Só tem piorado. Então, é isso que eu queria do Cirilo, que ele respondesse de forma objetiva. Tem alguma coisa para esse mês? O que vocês vão fazer esse mês na Gespisa que melhore algum fornecimento de algum bairro? Tem no próximo? Verdadeiramente, com objetividade, a gente precisa fazer de presente, médio, curto, médio e longo prazo. Não adianta de viver só de longo prazo. Boa tarde, deputada Gracinha Moraes Souza. Eu vou responder sobre os investimentos e o projeto de imediato que a senhora está perguntando. Na segunda-feira à noite, o governador teve uma reunião com o presidente da Gespisa, o qual nos convocou para nós ir para Teresina na terça-feira, acompanhado do atual gerente da cidade de Chaga, e foi ter feito uma reunião com toda a diretoria com a presença da empresa que ganhou o serviço para a execução da conclusão das últimas etapas da doutora do litoral, e o presidente pediu que o serviço era para ontem, que nós não poderíamos mais esperar. O governador foi bem claro, vamos resolver o problema da doutora do litoral e região. Então, o que eu posso dizer para a senhora é que, quanto a uma programação da agenda do presidente de Binha Parnaíba, eu não tenho essa informação, mas lhe garanto que na hora que eu tiver essa informação, eu farei com ela chegue até a sua pessoa, certo? E eu estou aqui à disposição para que os nobres vereadores ou a senhora precisar de mais uma informação, eu estou aqui para tentar explicar o máximo possível, ok? Então, a gente agradece a todos, eu estou esperando também respostas contundentes da Gespisa via Alep, que a gente está encerrando lá também. Vamos enviar para vocês tudo que a gente conseguir receber. Eu me encarrego de enviar para o presidente, que é o presidente que envia para os demais da casa. E eu acho que o que os representantes podem fazer, né, Daniel? Assim, a gente não dá para pedir mais do que isso, porque, como eles disseram, né, vão ter uma nova reunião terça-feira. Mas eu acho que ou nós nos unimos nessa grande missão, separando todas as diferenças, ou a gente se une, ou Parnaíba vai ficar sempre para o dia seguinte, para o próximo ano, e nós estamos já arrastando isso há muito tempo. Então, bom dia a todos vocês e muito obrigado pela atenção.